sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Gratidão por mais uma vez estarmos com vocês, estarmos nos vossos lares, na companhia de todos, rogando o auxílio dos benfeitores amigos para que o nosso trabalho esteja em harmonia, em paz, e que possamos, com o auxílio da doutrina espírita, dos ensinamentos do Cristo, nos esclarecer e levar um pouco desse esclarecimento a cada um. Para a nossa roda de conversa desta noite, então, nós contamos com a Bruna na técnica, com o Sandro e com a Lide. Para que já possam deixar o seu boa noite inicial, eu convido a Lide. Boa noite, queridos colegas. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo.
Sempre com muita alegria a gente vem até aqui para mais uma roda de conversa, trazer um pouquinho do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz a respeito das parábolas, dos ensinamentos do nosso querido amado Mestre Jesus. Que todos possam aproveitar a roda de hoje com os ensinamentos que a gente vai tentar esclarecer. Sandro. Boa noite, queridas colegas. Estamos de volta aí para o trabalho, felizes por isso. Um momento que engrandece tanto o nosso dia, né, a nossa existência, né, e que esse trabalho possa repercutir de forma positiva na nossa vida e na vida de todos esses queridos amigos que nos ouvem. Que se nos ouvem é porque também tem perguntas a serem respondidas e tem inquietações, né, que fazem com que percebam que essas nuances que a vida tem, que muitas vezes não se explica. O Espiritismo vem, então, com uma forma magnífica, trazer essas explicações necessárias para que nós tenhamos paz no nosso coração. Então, que tenhamos um bom trabalho essa noite. Obrigado, meus queridos. Então, dando sequência ao nosso estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos ver o capítulo 20, que tem o título Os Trabalhadores da Última Hora. E ele começa com uma parábola, que começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar. Julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Esta parábola encontra-se em Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16. Bem, então o que nos traz a doutrina espírita a esse respeito? Esse é um capítulo que, a partir do item 2, já nos apresenta as instruções dos espíritos. Então, Kardec utiliza-se dessas informações para compor esse item e os demais. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, desde que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o contratou.
e desde que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Ele tem direito ao salário porque desde o alvorecer ele esperava com impaciência aquele que o chamaria para o trabalho. Ele era laborioso, mas lhe faltava o trabalho. Mas se caso ele houvesse se negado ao trabalho, a qualquer uma das horas que fosse chamado, se ele tivesse dito, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, daí vou pensar no salário, quanto mais tarde, melhor. Ou o que pensar daquele que empregou o seu tempo em conservar-se inativo, ou revoltou-se contra Deus, derramou o sangue dos seus irmãos, lançou perturbação nas famílias, desapontou aqueles que confiaram nele. O que será então dessa criatura? Será que bastará a ele dizer, na última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, mas me conserva até o final do dia para que eu possa cumprir um pouco do meu trabalho, mas que venha a receber o salário de um trabalhador de boa vontade. Então, o Senhor da vinha vai dizer, desperdiçaste o teu tempo. Recomeça, vai aprender, e depois te colocarei à disposição o meu vasto campo, e a qualquer hora do dia. E o espírito protetor Constantino, ele nos faz um alerta nesse item, nos chamando a observarmos algumas questões. Ele diz assim, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia, e só terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas, há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nela quisesses entrar? Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidão dos tempos que formam a vossa eternidade. Lide, para nós dar sequência, Sandro quer contribuir? Quero contribuir. Dentro dessa parábola fica algumas coisas subentendidas que são apêndices até nesse contexto, mas que eu acho importante grifar. Uma delas é quando ele fala daqueles que ficam todo o tempo em ócio, e aí chega no fim, próximo de receber, eles se oferecem ao trabalho e querem ser os primeiros a receber. Aí nós podemos fazer uma analogia com alguns dogmas que algumas religiões apresentam, que se você tiver o arrependimento no momento da morte, você será salvo. Né? E aqui a gente pode, cada um que ouve sabe do que nós estamos falando. Essa parábola mostra, por essa explicação dos espíritos, que não é assim. Nós precisamos estar dispostos ao trabalho. A diferença dessa parábola, que os últimos ganharam a mesma coisa, é que eles estavam dispostos. E se nós prestarmos atenção, só foi dado o valor a ser pago aos primeiros. Todos os convocados depois, não foi dito quanto eles ganhariam. E mesmo assim, eles se dispuseram ao trabalho. Então, veja assim, estavam trabalhando porque estavam ávidos de trabalhar. Não era uma imposição e não era o por quanto ganhariam que eles estariam se dispondo ao trabalho. Então, que nós pensemos isso, que a nossa vida é uma vida de construção. E o Espiritismo faz essa conexão com o que tu falaste por último aí, Ju. Quantas vezes nós já fomos chamados e não aceitamos? Isso ele está se referindo a outras encarnações onde nós não tínhamos acesso ao cristianismo, às leis de Jesus. Né? E outro fator importante que eu acho para trazer
como apêndice é quando ele diz assim, teu olhar é ruim porque eu sou bom. É um apêndice, não tem nada a ver com a ideia principal do capítulo, mas veja como é importante. Aqui fala do despeito. Eu li uma reportagem na Revista Internacional do Espiritismo que fala sobre isso exatamente. Então, o que é o despeito? É quando você se sente prejudicado pelo mérito do outro. Então, você acha que o outro brilhou porque apagou a tua luz. Isso é o despeito. É um vício que nós temos que cuidar, importante, porque nós achamos que o brilho da pessoa apagou o nosso, e não tem nada a ver. O brilho se faz pelo mérito de cada um. Né? E isso acontece no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, a gente sempre querendo olhar o que o outro tem, achando que o outro tem mais porque nós fomos diminuídos. Isso se chama despeito, isso é um vício importante que nós devemos trabalhar e está impregnado dentro dessa parábola também. Então, o legal das parábolas de Jesus é isso, que tem milhões de informações numa parábola tão curtinha. Então, esses dois elementos eu queria trazer, né? E nós temos que pensar que quantos foram vítimas desse despeito? Jesus, Joana d'Arc, Gandhi, foram massacrados pelo bem que fizeram. Então, ou seja, o olho ruim de quem viu o bem em outra pessoa. Despeito. Então, cuidemos com isso. Eu acho que é uma das mensagens bonitas que fica dessa parábola para esse estudo de hoje. Obrigado, Sandro. Lide, de acordo com o item 3 desse capítulo, quem seriam os trabalhadores da vinha? Antes de citar o espírito Henry Heine, que traz a reflexão desse item 3, Ju, eu quero trazer uma reflexão que os trabalhadores da vinha são todos os trabalhadores da seara de Jesus, aqueles dispostos, aqueles que estão prontos para o trabalho, os espíritos que nascem, morrem e renascem para cooperar no nosso mundo de regeneração. Os trabalhadores da vinha são os indivíduos que fazem todas as tarefas com amor, com dedicação e com sacrifício. E aí vem a resposta do item 3, que o Espírito Henry nos traz. Os obreiros da primeira hora são os profetas, que são os que se iniciaram e marcaram as etapas do progresso, né? Que foi continuada e assinalada pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas, que receberam passado de homens para homens intelectuais que os precederam. E é isso que Deus abençoa a solidariedade entre os homens e entre as existências. E aí está a lei da reencarnação. E aí ele diz, a reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. O que ele quer nos dizer aqui? E o espírito no mundo espiritual, ele interrompendo a sua tarefa com a morte do corpo físico, renasce e percebe que essa tarefa não foi interrompida e retoma essa tarefa de obreiro. E ele entra de novo na lida, então amadurecido pela experiência de uma reencarnação para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Está aí a grandiosidade da reencarnação e a justificativa porque ora somos trabalhadores da primeira hora, trabalhadores da última hora, pelas sucessivas reencarnações. Obrigado, Lide. Sandro, missão dos espíritas. Esse é o item 4 desse capítulo. E o que ele nos esclarece? A Lide falou muito bem aí aonde que entra os espíritas, né?
nesse contexto todo, e essa correlação com as vidas passadas, mostrando que nós não somos elos isolados de uma corrente. Nós estamos ligados em vários elos que aí vai formar a corrente. E na missão dos espíritas, o espírito Erasto nos convoca a entender que está chegando uma tempestade de mudança, né? que é a mudança do nosso estágio evolutivo da Terra, né? E que essa tempestade vai carregar com ela todas as iniquidades e as injustiças que tem no mundo, né? Que é nesse período de transição que nós estamos vivendo. E ele pede que nós, enquanto espíritas, bendigamos, né, ao Senhor, porque para que nós possamos usar a nossa fé, né, a nossa fé na justiça divina, e que possamos ser justamente os apóstolos na disseminação dessa lei da reencarnação que a Lídia acabou de falar. Que nós possamos ir e pregar essa palavra divina, e que justamente a diferença está aí, na reencarnação. É um dos pilares dos 5 do Espiritismo que faz toda a diferença em relação às demais filosofias religiosas. Então, que nós possamos ir e pregar essa informação da reencarnação como missão dos espíritos, né? E que o trabalho não será fácil, né? Que muito será falado e muito será desconsiderado ou não ouvido. E isso é natural, né? Em função do que a proposta das leis divinas nos propõe, que é a proposta da abnegação. E o que é a abnegação? É saber que para você ter algo, você precisa abrir mão de outras coisas. E aqui é abrir mão do quê? Daquilo que é material, daquilo que é da terra, daquilo que eleva as nossas paixões corporais, e que é o que toma conta da maior parte dos nossos dias, das nossas horas. Então, a proposta do Evangelho de Jesus, né, e da missão dos Espíritos, ela é perturbadora, porque faz com que nós tenhamos que abrir mão de muitas coisas. Né? Então, ele pede também que nós, crendo na nossa inferioridade, sendo conhecedores dos mundos mais evoluídos que o nosso, que nós possamos nos colocar à luta para que a injustiça, para que a iniquidade se dissipe do mundo, para que nós possamos nos elevar nesses mundos também. Então, conhecedores dessa lei, que nós possamos transmitir isso. Né? E que ele diz ainda que se nós tivermos um motivo sólido de trabalho, nós seremos auxiliados por Deus, pela espiritualidade. E aqui eu poderia citar, para quem quiser conhecer mais sobre essa característica, a obra Pedro, Humano Demasiadamente Humano, que inclusive nós temos na casa, que fala do apostolado de Pedro e mostra Pedro como uma figura bruta, que não tinha habilidades de oratória e nem de conhecimento para fazer o que ele fez enquanto trabalhador do Cristo. O exemplo de Pedro mostra que ele estava muito bem acompanhado por Deus e pela espiritualidade, para que ele desenvolvesse o trabalho. Então, como nós falamos nos estudos, é necessário que nós cavemos o poço, que quando o poço estiver pronto, a água surge. Então, o cavar o poço é o trabalho. E nós nos dispondo ao trabalho, a capacitação vem, se nós continuarmos trabalhando. Seja pelas nossas ações, seja pela intuição da espiritualidade. E que não importam as armadilhas que isso vai nos colocar. Porque o Erasto nos diz que só lobos caem em armadilhas de lobos. Nós temos que ter, então, essa fé, né, essa coragem de trabalhar pelo apostolado do Cristo. Essa é a missão dos espíritas. E essa fé que foi falada no encontro passado, que pode mover montanhas, que nós usemos essa fé para mover essas montanhas de vícios e de iniquidades que conduzem o mundo ainda. Essa também é uma missão dos espíritas. Né? E ele diz também que nós vamos pregar, nós vamos tentar ensinar, ou pelo menos apresentar aos que se julgam grandes e que vão desdenhar a nossa atitude. Aos que se julgam sábios, que vão querer provas. Mas que também nós vamos nos apresentar aos humildes, aos que são os que estão sofrendo as maiores privações e as maiores expiações na Terra. E esses entenderão a doutrina do Cristo. E mais do que isso, entendendo a doutrina do Cristo, vão ser gratos pela tempestade de misérias e de infortúnios que a vida está apresentando para eles.
porque vão entender através do ensino do Cristo, do ensino do Espiritismo, que nós somos elos de uma corrente. E que aquilo que nós estamos sofrendo hoje nada mais é do que o fortalecimento desse elo, para que essa corrente seja mais forte, para que ela traga mais sucesso nessa elevação a mundos superiores que o Espiritismo nos traz e nos mostra o tamanho da inferioridade do mundo que nós vivemos hoje. Mas para isso é preciso que nós ampliemos essa nossa visão. E o Espiritismo nos traz isso, e a nossa missão como espírita é mostrar isso para aqueles que têm olhos de ver. Né? Por aquilo que nós estamos falando, mas que nós estamos fazendo. Né? Nos pequenos detalhes, não seremos Pedro ainda, não seremos Jesus, não seremos nesse postulado, mas precisamos entender que o caminho é esse. E, acima de tudo, finalizando, a nossa missão é agradecer. Agradecer que nós fomos apresentados a essa doutrina, né, e que nós podemos usar dela para o nosso melhoramento, mas, acima de tudo, para o melhoramento do global. E que nós cuidemos, depois de tido acesso a ela, que nós não nos extraviemos nesse contexto. Obrigado, Sandro. Lide, dando sequência, então, a isso que o Sandro vinha nos dizendo, tem uma pergunta no próprio capítulo que diz: se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, por meio de que sinais reconheceremos os que ainda se acham no bom caminho? Ju, ainda é uma resposta do Espírito Erasto, e eu vou ler ela na íntegra para nós. Vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais terão levado consolação. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem a sua lei são os seus eleitos, e ele vos dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio de satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Isso, Ju. Obrigado, Lide. E estudamos alguns estudos atrás, no capítulo 17, Sede Perfeitos, e tem um item lá que os bons espíritas. E Kardec coloca que apesar de, né, com tudo isso que tu disse, Lide, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Era aquilo que o Sandro também colocava, que tem na resposta ali, né, Lide, a abnegação, o amor ao próximo, eu acho que a disposição ao trabalho é uma dos grandes destaques, então, né. Sandro, o que nos esclarece o Espírito de Verdade sobre os obreiros do Senhor, que é um outro item desse capítulo? Na verdade, é uma continuação, né, do que a Nietzsche falou, dos que são os bons espíritos, dos que transviaram, né. O Espírito de Verdade nos fala que está chegando, assim como o Erasto falou, está chegando o tempo da transição, né, o tempo da mudança, aonde alguns de nós ficaremos nesse planeta, alguns de nós irão encarnar em planetas inferiores porque não estão compatíveis com o novo nível evolutivo que o planeta vai alcançar. E aí ele diz que felizes serão aqueles, né, os obreiros, que estiverem trabalhado na seara, para que esse progresso aconteça. Felizes serão esses, né? Porque eles serão pagos ao cêntuplo do que produziram. E, inclusive, ele nos diz que nós não temos nem a ideia do quanto é esse pagamento.
E por mais otimistas que nós sejamos, nós não temos a capacidade de perceber o quanto será esse pagamento por aqueles que trabalharam pela obra do Senhor. E que trabalharam pela obra e não pelo obreiro. Que é como a Lide disse ali, muitos se desviam, se extraviam do processo porque começam a se elevar no processo. E não é disso que nós estamos falando. Não é disso que Deus espera de nós. Ele não espera a nossa autoelevação. Nós podemos falar aqui do homem virtuoso, que nós já falamos aqui em outros estudos. O homem virtuoso é aquele que faz o bem por automatismo. Ele nem percebe que está fazendo bem e nem qual a grandeza do bem que ele faz. Porque está impregnado do bem nas suas ações. Então, esses são os obreiros, né, que vão estar junto nessa transição. Vão estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus, que é o nosso guia, o nosso mestre. Agora, aquele que deixou a obra prejudicada pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pela sua preguiça, na hora de chegar a essa transição, de fazer a escolha, não vai adiantar lhe pedir a graça, porque Deus vai lhe perguntar, que graça tu queres se você não aparou o humilde? Se você, em vez de erguer o fraco, você pisou mais nele? Se você não teve tolerância? Se você não teve solidariedade, fraternidade, humildade? Então, a diferença dos obreiros são aqueles que podem estar ao lado de Deus, né? Então, é como se Deus estivesse fazendo um recenseamento e apontando aquele que não vai receber o salário da última hora, porque ficou todo o tempo preguiçoso e quis se apoderar da última hora só para receber o salário e não para se dispor ao trabalho. Que é isso que o Espiritismo, então, nos apresenta como os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Que nós possamos ser esses obreiros, né? Ou pelo menos ter a percepção do que nós podemos e do que nós devemos fazer. Né? E principalmente depois de ter tido contato com as leis, que nós não nos extraviemos. Isso acontece com muitos de nós. Toda hora, nós viemos por momentos de aflições, recebemos a doutrina, às vezes nos apoderamos dela só para nós, escondemos a candeia embaixo do alqueire, também é uma passagem evangélica que mostra muito bem isso. Nós precisamos ser difusores disso, nós precisamos ser esses obreiros que vão preparar a nova era, que vão preparar essa transição e que, acima de tudo, vão estar aqui depois da transição. Obrigado, Sandro. Obrigado, Lide. E reiterando que esse pequeno estudo, essa pequena roda de conversa que a gente traz, é um resumo do capítulo, é um resumo dos ensinamentos, mas que na íntegra tem no Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as obras básicas da codificação espírita, tudo bem explicado, tudo muito bem apresentado, que desde o mais simples ao mais sábio pode entender. Então, o convite que fica é que os irmãos possam estar procurando, então, nas obras básicas, nas obras complementares, procurando-nos, se tiverem interesse, ao grupo de estudos, que sempre nos domingos, às 20 horas, será um imenso prazer termos os irmãos entre nós, também buscando esse mesmo esclarecimento que todos nós buscamos semanalmente, diariamente, para, como o Sandro e a Lide já nos também trouxeram, para que estejamos mais dispostos e mais ávidos, mais instruídos ao trabalho do Cristo, ao trabalho que somos chamados a oferecer, né, nessa construção do reino de Deus aqui, para passarmos então de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, que sejamos os trabalhadores que vão fazer parte desse processo de transformação. Gratos, então, pela oportunidade de estarmos com vocês, deixando já o nosso boa noite. Eu peço que a Lide possa deixar, então, o seu boa noite, Lide.
Boa noite a todos, boa noite aos colegas que participaram comigo. É muito bom saber que um dos alicerces da doutrina, que é a reencarnação, traz mais uma vez um esclarecimento tão bom para uma parábola de Jesus. Então, são tijolinhos que a gente vai acrescentando no nosso conhecimento, que com certeza fazem a base para a nossa reforma. Eu como espírita hoje, sei que não dá para esperar ficar perfeita para daí trabalhar. Tem que ir trabalhando e se aperfeiçoando. Como espírita hoje eu sei do potencial perfeitível que temos, mas sei o quanto sou pequena ainda. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Espero que todos possam ter adquirido um pouquinho de conhecimento, assim como eu, no grupo de estudo, e hoje, escutando os colegas, também aprendi. Um abraço e até quinta que vem. Obrigada, Lídia. Sandro. Então, boa noite aos nossos queridos ouvintes, a essas queridas colegas. E a Lídia foi tão feliz nesse encerramento aí que quase não tem mais o que dizer, né? Achei perfeito, Lídia, resumiste muito bem, assim. Mas o importante, algo a mais, é que o que fica de mensagem, além do despeito, que eu fiz questão de trazer ali, porque eu acho que ficou meio fora, mas eu acho que é uma das coisas que a gente tem que pensar, é que o importante é que se trabalhe bem, e não muito. Né? A moral da história dessa parábola de hoje é isso. Nós precisamos trabalhar bem, focados, sabendo o que nós queremos que esse nosso trabalho produza. Com eficiência, é isso que faz com que nós possamos trabalhar menos tempo e ganhar o mesmo salário em relação a Deus. Então, que nós possamos, e para isso a gente precisa saber o que a gente quer com o nosso trabalho. Qual o objetivo? E quanto mais amplo for esse objetivo, quando a intenção for mais abrangente, então mais meritório será esse trabalho. Começando por nós, a primeira responsabilidade, estendendo para o nosso núcleo familiar, a segunda responsabilidade, a comunidade, a terceira responsabilidade, o Estado, o país, o mundo e os mundos, nessa proporção. Então, que nós tenhamos esse discernimento de entender qual é o nosso papel. Então, que a doutrina espírita nos auxilie nisso, que os nossos encontros nos auxiliem nisso, e, acima de tudo, nos motivem a isso. Que Jesus, então, nos guarde nesse trabalho, nos permita com que não nos extraviemos, né? E que nós sejamos perseverantes. Um abraço a cada um e um beijo no coração de todos. Até o próximo encontro. Obrigada, meus queridos. A Bruna também deixa seu abraço de boa noite. Que possamos estar sempre dispostos, então, ao trabalho e, como o Sandro disse, que estejamos ávidos de que não é a quantidade, mas a qualidade do nosso trabalho. Que possamos nos manter em paz, em harmonia, que os benfeitores amigos permaneçam conosco. Uma boa noite. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação.
esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.